Bom dia! É com muita alegria que nós vamos começar mais um Evangelho Musical. Olha que linda essa música aqui. Nós vamos cantar um trechinho. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, disse: confia em mim e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga, o seu amor haveremos de amar. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Por seu amor haveremos de amar. Bom, eu estou aprendendo a cantar essa música no grupo de vozes, onde a Márcia Ribeiro vem me ajudando. E estamos lá, né? Na verdade, foi só para dar uma introdução ao nosso evangelho musical. E hoje nós vamos falar aqui do capítulo 7, o item 3. Aquele que se eleva será rebaixado. Só vou ler um trechinho, ok? Por ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Essa lição é uma lição que fala com bastante clareza sobre a humildade, né? Porque o Espiritismo, ele sanciona aqueles que querem se aparecer. É uma ideia de que nós não somos mais uns do que os outros. Jesus veio nos ensinar a questão da irmandade. Ele veio nos ensinar a questão de olharmos o outro mais próximo possível de um irmão. Às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente se sente melhor que o outro. Ou por uma situação social ou financeira, ou até mesmo por alguns vícios que a gente não tem e que a gente acha que o outro tem e a gente se sente mal. Uma vez, assistindo o Haroldo Dutra fazer uma palestra, gosto muito das palestras dele, indico muito a vocês, tem o canal dele bacana, Espírita lá. E ele sempre traz assim pensamentos e ele amplia a minha visão. Então, o que é bom a gente oferece para as pessoas, né? Eu me lembro que eu estava vivenciando uma situação com uma pessoa da minha família que tinha um determinado vício. E era um vício que, ao meu ver, estava acabando com ela. Não necessariamente. Porque nem sempre o que a gente acha é o que está acontecendo. Porque o nosso olhar, muitas vezes, infelizmente, é pelo que a gente é, pelo que a gente vive. E aí, naquele momento, ele falou assim: você quer ajudar o outro na palestra? Ok. Mas se você quer ajudar o outro, você está se achando melhor só porque você não tem esse vício? Isso é o que se diz? Então você está se sentindo melhor que o outro? Você pode não ter este vício que a pessoa tem, mas você tem outros que talvez sejam muito piores, como este.
de se sentir melhor que o outro. E esse não é só um vício, é um defeito gravíssimo. Então, quando ele se reporta a uma criança, é que nós precisamos olhar as coisas de uma forma mais simples. Como tem um outro trecho quando ele fala lá na frente, deixar vir as minhas criancinhas, é outra parábola, outra passagem de Jesus que fala da pureza. Porque se nós formos puros, puros no sentido de não ver a maldade, de não julgar, de tentar vivenciar melhor a situação, seja lá qual for, a gente acaba vivendo. Às vezes até muitas vezes, quando nós nos deparamos numa situação delicada, a primeiro momento a vontade é de ir lá explodir. A pessoa fez alguma coisa para você que não foi bacana, ao seu olhar não foi bacana. E aí a gente acha que está no direito de dar a resposta. Mas tem muito mais mérito aquele que consegue se calar numa situação dessa, não para ser omisso, mas para não fermentar ao problema. E no momento certo, saber, se for necessário, falar alguma coisa. Que também se deve falar às vezes. Tem situações que se fala e tem situações que não se fala. Então é importante a gente ter essa base da fase da vida da gente. Que nem sempre nós somos o certo da história. Muitas vezes nós é que acionamos algum gatilho sem perceber, para que o outro se sinta mal, ou pelo menos não percebemos que aquela situação estava constrangendo o outro. Bem, é uma lição bacana e então nós vamos continuar aqui com essa música que se chama O Chamado, é Chamado, do Grupo AME. É muito bonita essa música, ela traz que Jesus veio, né, e disse, já é hora de seguir. Ele indicou o caminho, ele é tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. Mas quando ele viu que o medo assolava os nossos corações, ele nos fez olhar o sol atrás dos montes, ou seja, ele viu que existe algo mais. E só disse, confia em mim e vão. É assim que Jesus fala na música, é bonito, né? Depois vem a resposta. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga. Por seu amor haveremos de amar. Bonito, né? Então vamos cantar mais um trechinho, que na verdade é só um trecho que eu estou cantando, não é a música inteira. É só mesmo para... Eu estava aqui fazendo até um ensaio, e eu falei, quer saber, vamos aqui fazer o evangelho com essa música mesmo? Porque eu já tinha separado outra música, mas achei melhor trazer essa. Então vamos lá. Então ele veio e disse, já é hora de seguir. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse, que lindo, confia em mim e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga. Por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino, e então dirá, eis os teus filhos, enfim, em paz.
Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a vocês pela paciência. Até a questão aí do grupo, né, das listas de transmissões que eu andei fazendo, estou me ajustando. Obrigada por aguardar eu fazer os evangelhos, que nem sempre eu tenho feito evangelhos novos. E na medida do possível eu vou voltando aí, naturalmente. Mas o trabalho não parou. Eu não parei em momento nenhum com nenhuma atividade. Mesmo que às vezes a vida dá umas mudanças aí e que às vezes o nosso coração às vezes fica um pouco apertado, porque faz parte, né? Fingir que as coisas não estão acontecendo não é o melhor caminho. Mas nos juntar, nos juntar, andar, caminhar com outras pessoas que pensam como nós, que nos amam, aceitar o amor das pessoas, é importante. Eu agradeço a todos vocês que estão sempre comigo, porque esse é o chamado, né? É saber enxergar o melhor das pessoas. Um bom dia para mim, um bom dia para você, um bom dia para todos nós. Um beijo, pessoal. Muito obrigada.